Bom, se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está querendo submeter um pré-projeto de pesquisa para algum programa de pós-graduação em música no Brasil, não é mesmo? Eu me chamo Felipe Novaes, atualmente eu dou aula no Cefet, realizo pesquisa doutoral no UFMG com auxílio da CAPES, e nessa série de 3 vídeos, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, eu estou abordando alguns vídeos. Esse é o segundo vídeo da série. O primeiro está na descrição do link aqui, onde eu abordo um vídeo no qual eu abordo a diferença entre a sua motivação, o seu propósito e onde você pode tentar o seu programa de pós-graduação, né, realizar a sua pesquisa. E nesse vídeo específico, que é o segundo, vou falar um pouquinho sobre o pensamento estrutural, como que você estrutura o seu pensamento, pensando na arquitetura do seu pré-projeto de pesquisa, ok? Então, como que a gente pode pensar o seu pensamento estrutural? Deixa eu projetar aqui na tela para a gente pensar. Basicamente, quando você olha essa motivação, essa inquietude, você tem que se perguntar que esse é o seu tema, de uma forma geral. É o assunto, é o tema que você está lidando, né? Há um determinado contexto daquele tema. E aquele contexto desse tema vão ser as outras pessoas que já tiveram essa inquietação, né? As experiências passadas com essa inquietação que você tem, com esse tema, com esse assunto, né? Evidente que dentre estas experiências e dentre essas reflexões que você conseguiu mapear do seu contexto de inquietude, do seu contexto, do seu desejo de saber, da sua motivação, algo ali vai te deixar inquieto ainda. Algo, alguma lacuna de saber, ou algo não abordado, né, de uma maneira específica, como você, enquanto pesquisador, que tem essa autonomia, gostaria de abordar. Isso, de certa forma, vai se apresentar enquanto um problema de pesquisa, né, que é fundamental, é o pé inicial para o seu processo de pesquisa. Sem um problema de pesquisa, como que você vai desenvolver os passos posteriores? Sabendo dessa sua motivação, sabendo daquilo que te encanta saber, o primeiro passo é quem já fez isso? Quais foram as experiências passadas? Né? O que se há de registro sobre isso? Isso é um contexto, né? Algo que existe contextualiza toda aquela sua inquietude. Dentro desse contexto, né, que evidentemente você vai ter que realizar um levantamento bibliográfico, ou documental, ou hemerográfico, ou você pode realizar entrevistas, enfim. Esse é o seu contexto de pesquisa, não é? O seu problema de pesquisa vai ser a lacuna que você vai identificar. E lembrando, gente, isso é o pensamento que você tem que ter, não necessariamente o projeto que você vai escrever. O projeto a gente vai abordar no terceiro vídeo, ok? Dentro desse contexto vai ter um problema, algo que alguns autores não abordaram ou não pensaram de determinada forma, ou você gostaria de olhar por outra perspectiva, né? Nesse problema de pesquisa que você identifica, nessa lacuna de conhecimento que você identifica, provavelmente você já tem um direcionamento. Existe aquela máxima, né? Toda pessoa que faz uma pergunta já tem metade da resposta. Por quê? Porque para você fazer uma pergunta, você já tem um direcionamento. Você já está olhando para alguma parte da realidade, você já está olhando para algo e se inquietando, se perguntando, né? E se questionando sobre algo. Evidentemente que você, ao questionar, algo daquele questionamento, ou um resíduo daquele questionamento, pode se condensar numa hipótese. É uma ideia, primeiro, de como solucionar aquele problema, de como entender, de como responder aquele problema que você colocou. Evidente que temos esse contexto. Localizando nesse contexto um problema e pensando que esse problema pode ter uma resposta inicial, pode ter uma hipótese, você quer chegar num ponto específico, não é? Para responder de fato esse problema. Não é? Você acha que pode ser isso, você tem uma noção que pode ser determinada coisa, mas você quer alcançar um objetivo. E esse objetivo é o ponto final, aquilo que você quer responder, aquilo que você quer compreender, aquilo que você quer compor, aquilo que você quer, enfim, ao local onde você quer chegar, não é? Então, esse é o seu objetivo, tendo em vista o contexto, o problema específico, a sua hipótese e, mais ao mesmo tempo, eu gostaria de responder essa pergunta. Para eu chegar lá naquela ponta, que é o resultado desejado que me agradaria para responder esse meu problema, eu vou ter que adotar uma série
de procedimentos e de passos específicos. Esses procedimentos e esses passos específicos, as maneiras pelas quais eu posso alcançar esse objetivo, é o que a gente chama de metodologia. Existem metodologias específicas para determinado campo de conhecimento, dentro da musicologia, não é? Mas são passos, são procedimentos. Evidente que esse é o pensamento e não, como eu havia falado, não a estrutura do projeto. É como você tem que pensar, seja na elaboração do seu pré-projeto, seja no desenvolvimento da sua pesquisa. Sabendo de um contexto que você, olha, isso me motiva a pesquisar. Observei esse contexto. Quem que já fez isso? Quais foram as experiências passadas? Nenhuma delas, de certa forma, me agrada, porque eu gostaria de pensar de uma forma específica. Não é? Então, você tem um problema. Olha, eu gostaria de observar, será que isso se correlaciona a isso? Né? De qual maneira isso impacta naquilo? São exemplos. Isso é um problema de pesquisa, não é? Olha, a sua hipótese seria a partir de tal coisa, algo acontece. Não é? Seria a sua hipótese, sua resposta primeira. Né? No entanto, isso é um primeiro passo, seu início, isso não é o final. Né? Porque o final seria onde você quer chegar, que é responder esse problema. Né? E para isso você precisa adotar passos específicos, organizados, e é fundamental pensar iniciais. Né? A sua metodologia ela pode variar ao longo do processo de pesquisa, que é diferente do processo de apresentação do pré-projeto. Uma coisa é você apresentar um pré-projeto que pode estar muito bem formatado nas normas padrões, né? Mas não ter a execuibilidade. Né? Isso é algo impossível de ser realizado. Né? A sua banca avaliadora fala assim, nossa, está certinho, tem todas as sessões, mas essa execuibilidade em 24, 48 meses é impossível. Né? Então, já vai para o rol de coisas que recebem uma pontuação a menos. Né? Depois disso tudo, você tem que falar em quanto tempo você vai fazer. Né? Isso, toda essa inquietude. Em quanto tempo você responde esse seu problema. Né? Então, é o seu cronograma. Olha, inicialmente eu gostaria de aprofundar nessas discussões, ter acesso a outro tipo de olhar. Então, eu vou fazer um levantamento bibliográfico específico. Eu gostaria de coletar materiais, então eu vou realizar experimentos de coleta, vou realizar uma etnografia específica, eu vou levantar documentos, analisar documentos alocados em determinado acervo, eu vou realizar, isso são metodologias evidentes, né? Eu vou realizar entrevistas e formulários e por aí vai. Né? Então, o seu cronograma, eu vou fazer etapa 1 no mês tal, no semestre tal, etapa 2 em tal local, etapa 3, tempo tal. Para quê? Para você, tanto você quanto a sua banca avaliadora, né, ter essa ideia. Esse é o seu pensamento estruturado. O seu pensamento estruturado tem que levar em consideração o quê? O que já foi abordado. Né? Evidente, quando você se inquieta com alguma coisa, a primeira coisa que você tem que pensar é que talvez você não foi o primeiro a ter esse sentimento. Né? Segundo, a sua inquietude ela tem que estar organizada em um problema. Né? E esse problema vai aparecer como uma pergunta. Né? Eu olho para algo, quem já fez isso? Né? E me pergunto. Depois, ter uma ideia que você já tem um direcionamento inicial para aquela sua pergunta. Mas, ao mesmo tempo, você quer chegar num objetivo final, que não é essa resposta primeira que você dá. Porque essa sua primeira resposta ela não é vinculada ao seu processo de pesquisa em si. Né? Posteriormente, você tem que pensar ou determinar estratégias específicas para você alcançar esse objetivo final e tendo em vista também que você vai ter ali um cronograma, um prazo. Né? Senão você pode pesquisar durante 50, 60, 70 anos sem chegar a uma resposta. Né? Ou talvez chegar, não sabemos. Então, se a gente fosse delimitar em duas grandes áreas, seria a primeira área de inquietude, que é quando você delimita um campo de inquietude. O meu campo de inquietude é esse. Não é? O meu campo de inquietude já foi abordado por outros pesquisadores. O meu campo de inquietude sofreu alterações ao longo do século XX. O meu campo de inquietude é muito recente, existem poucas publicações. Tudo isso depende do que você está olhando. Né? A partir desse seu olhar, você vai identificar um problema. Se é muito recente, e se observarmos por determinado aspecto? Né? Pôr um problema em xeque. Né? Partir de um problema para desenvolver uma pesquisa. Depois que você viu esse problema, localizou esse problema, elaborou uma pergunta. Não é? De qual maneira, como,
aqui, né? E por aí vai. E, ao mesmo tempo, declarar uma hipótese específica. Isso é a sua inquietude, isso é o primeiro passo, né? Observar um cenário específico, detalhadamente observar esse cenário, observar o problema, pensar o problema, né? Olhar para esse problema, né? E elaborar uma pergunta específica, né? E depois uma provável hipótese, né? Para responder, que é a sua primeira resposta. Depois, nós temos essa grande etapa, que é a etapa do processo em si, né? Tanto do seu pensamento quanto da própria pesquisa, que é, tendo esse problema de pesquisa, você quer chegar num local, né? Você quer chegar num objetivo específico. E para chegar nesse objetivo específico, você vai traçar estratégias, né? E essas estratégias, elas vão depender tanto do que você está pesquisando, qual a pergunta que você fez e qual lugar você quer chegar, né? E, ao mesmo tempo, tem que ser coisas execuíveis, tem que ser coisas factíveis, próximas à realidade, não é mesmo? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de objetivos que seriam um local desejado. E, normalmente, os objetivos, eles agarram um pouco. Então, vamos ver. Qual que foi o critério de seleção, né? Eu entrei nos anais do último congresso da ANPOM, que é da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música Brasil. Foi realizado em Manaus em 2020, né, de forma remota, dada a pandemia. E cada uma das áreas de conhecimento, né, das sub-áreas de conhecimento ali, eu peguei o primeiro artigo que consta nos anais. Então, esse foi o meu critério, né? E esse artigo específico fala o seguinte: esse artigo tem por objetivo abordar a questão da composição compartilhada através do detalhamento das diferentes etapas da criação da canção Luz Entre Sombras, primeira peça do ciclo Machadianas. Apresentamos alguns referenciais teóricos que ilustram os diferentes aspectos dessa interação composicional com outras áreas do conhecimento musical, além daqueles referenciais específicos que abordam conceitos e procedimentos abordados no processo de criação compartilhada entre dois compositores. Concluímos que o detalhamento desse processo, antes, concomitante e posterior à composição propriamente dita, possibilitou a uniformidade do discurso musical, contribuindo como exemplo metodológico para futuras interações. Qual que é o objetivo desse artigo em si? O objetivo dele é abordar a questão da composição compartilhada através do detalhamento das diferentes etapas da criação da canção Luz Entre Sombras. Luz Entre Sombras é o objeto de pesquisa deles, que eles delimitaram, e o objetivo deles é abordar essa questão, né? Próximo exemplo. Com base em observações sobre as implicações das estratégias pedagógicas utilizadas no desenvolvimento da escuta na formação musical, especialmente sobre as etapas de ensino profissionalizante superior de música, este trabalho propõe reflexões sobre as necessidades impostas pelo som à música popular e as suas próprias características. Para tanto, examina as questões que circundam o objeto central, bem como algumas das propostas mais recentes na área, procurando discutir esses direcionamentos no âmbito do aprendizado relacionado à integração de seus elementos com a prática criativa musical, né? Então, nós temos aí um trabalho cujo objetivo é propor reflexões sobre as necessidades impostas pelo som à música popular e suas próprias características, não é? Para tanto, que seria um caso, examina questões que circundam o objeto central, que não foi nomeado no caso, com algumas das propostas mais recentes da área, né? Próximo exemplo. Cada um desses exemplos está relacionado a uma sub-área de conhecimento. Então, você viu que a primeira está mais próxima dos processos criativos, o segundo mais próximo da composição da educação, né? Agora, esse terceiro. O presente artigo é parte de uma pesquisa voltada para os percussionistas, mais especificamente de Pernambuco, que tem a riqueza cultural conhecida nacional e internacionalmente. Diversas dessas manifestações se propagaram através da oralidade, mas com a música popular chegando ao ensino superior, começam a dividir espaço no ambiente acadêmico. Esta pesquisa pretende contribuir com discussões entre os âmbitos acadêmicos e da cultura tradicional e tem como objetivo verificar as diferenças nas relações ensino-aprendizagem e como isso afeta a colocação do percussionista no mercado de trabalho, fazendo um diálogo entre a educação musical e os aspectos sociais, no caso,
botou a referência ao Queiroz 2010, que não se faria necessário por ser um resumo, né? Mas qual que é o objetivo desse trabalho que aborda os percussionistas em Pernambuco, né? Verificar as diferenças na relação ensino-aprendizado e como isso afeta a colocação dos percussionistas no mercado de trabalho. Então, é um problema e objetivo ao mesmo tempo, né? Como que a colocação, a relação de ensino-aprendizado afeta o percussionista no mercado de trabalho, e o objetivo desse indivíduo é verificar isso, né? essas relações. O próximo exemplo que eu trouxe aqui para vocês. O trabalho desenvolveu-se na comparação das modalidades sensoriais, visão e audição, no julgamento de uma performance musical violinística para verificar a possível primazia da informação visual sobre a auditiva. Experimentos capazes de separar tais modalidades sensoriais em performance musical, altamente qualificadas, demonstram que a informação visual tem maior dominância na avaliação de uma performance musical do que a informação auditiva, revelando a preferência consciente ou inconsciente dos avaliadores à visão no julgamento independente do nível de conhecimento musical. Baseado no estudo de Tsai, 2013, foi realizado um experimento com uma amostragem parcial dividida em 3 níveis de conhecimento musical. Esse resumo aqui, no caso, vai apresentar o problema, o contexto e a metodologia baseada nesse estudo, né? Ou seja, a realização de experimentos. Mas qual que é o objetivo específico? Onde que esses pesquisadores querem chegar, né? Verificar a possível primazia da informação visual sobre a auditiva, uma vez que tem todo esse contexto de inquietude, né? Que é revelando a preferência consciente ou inconsciente dos avaliadores à visão no julgamento, né? Então, eles querem verificar essa possível primazia da informação visual sobre a auditiva. Já um outro exemplo. O seguinte trabalho buscou explorar os aspectos básicos do desenvolvimento ao redor do humor e como sua má reputação se originou e levou à noção de que sua natureza é inadequada às belas artes ao longo da história. Através de uma minuciosa exploração do estado da arte em torno do tema, essa pesquisa de base desenvolveu um contexto fundamental para o futuro desenvolvimento de metodologias para análise de práticas humorísticas em artes. Bom, qual que seria o objetivo específico desse autor, né? Seria explorar os aspectos básicos do desenvolvimento ao redor do humor, e ele já faz a correlação com o problema dele, né, que já apresenta para a gente o contexto, que é como a sua má reputação, né, então ele já classifica o desenvolvimento do humor junto a belas artes como uma má reputação, e ele quer saber como isso aconteceu, né? Então ele vai explorar os aspectos básicos do desenvolvimento ao redor do humor e como a sua má reputação se originou e levou à noção e por aí vai. E um outro exemplo, considerando-se a tendência das novas correntes estéticas em se criar uma música de sons, entendemos que os fenômenos acústicos e perceptivos não podem ser apreendidos com a análise de um único suporte de uma obra, seja os dados extraídos da partitura ou de uma gravação. Portanto, esse artigo apresenta uma análise da peça Trash TV Trance, né? Trash TV Trance, o inglês aí, maravilhoso, Trash TV Trance, de Fausto Romitelli, fazendo uso de 3 métodos analíticos: partitura, escuta e de escritores de áudio. A partir disso, comparamos os resultados obtidos por cada parte da análise para compreender mais aprofundadamente a peça mencionada, né? Ao final, discutimos os principais pontos trabalhados pela análise, visando contribuições que podem ser desenvolvidas em estudos futuros. E qual que é o objetivo dos autores em específico? Apresentar uma análise dessa peça, né? Que eles vão estar utilizando esses métodos específicos que eles falaram, que é a partitura, escuta, métodos de análise de partitura, métodos de análise de escuta e métodos de análise desses descritores de áudios, e depois comparar esse negócio. Mas a ideia é apresentar uma análise dessa peça, né, que para eles vai contribuir, de certa forma, para desenvolvimentos em estudos futuros, né? Então, pessoal, analisando todos esses objetivos, a gente percebeu, né, que cada uma dessas áreas vai ter um objetivo específico, mas existem esses verbos interessantes. A minha dica é o seguinte: joga no Google verbos fortes e verbos fracos como objetivo de pesquisa.
você vai ver que existem verbos específicos como compreender, entender, simular, né? São fortes. Existem verbos que não são tão fortes assim, né? Existem verbos que não são tão interessantes. Por exemplo, analisar. Analisar tal coisa não é um objetivo de pesquisa. Analisar é um procedimento, né? Você vai analisar tal peça enquanto um procedimento para você compreender algo, né? Então, a compreensão, sim, é seu objetivo, e não a análise por si só, né? Então, procura lá verbos fortes e verbos fracos, tendo em vista essas questões. E qual dica eu posso deixar para vocês, enquanto aí um para casa, até o nosso próximo vídeo, que é o terceiro vídeo sobre a estrutura do texto em si, né? Então, de para casa, tenta elaborar um mapa mental. Assim como aqueles primeiros slides, pensa no que é o seu assunto, o que é o seu tema em si, o que é a sua motivação, o que te inquieta, e pensa, fazendo um mapa mental, o que já foi abordado sobre isso? Quais foram as experiências passadas? Identifica isso. Dentro desse contexto, o que me inquieta mais? Qual que é o problema que eu vejo? Qual que é a lacuna de saber que eu posso contribuir ali? É essa. E como que eu penso em primeira mão, sem desenvolver pesquisa nenhuma, o que poderia ser uma provável resposta, né? Depois disso, onde que eu quero chegar com como que eu quero responder esse problema? A qual lugar, qual objetivo que eu quero ter, né? E como que eu vou fazer isso? Quais métodos e quais procedimentos e quais etapas eu suponho, imagino, porque você não botou em prática ainda, né? Como eu vislumbro o desenvolvimento dessa pesquisa. E depois, seu cronograma. Pensa sempre nesse mapa mental, né? Seu tema, o contexto, o problema, a hipótese, o objetivo, metodologia, e quanto tempo mais ou menos você acha que você consegue fazer cada uma dessas etapas, né? E depois faça também um brainstorm. Pega esse contexto e pensa, fulano de tal fala tal coisa, né? Fulano de tal fala tal coisa, mas outro fulano fala outra coisa completamente diferente. Existe uma parte específica disso que eu não entendi muito bem, desse autor, né? Será que eu consigo pesquisar mais? Né? Fazendo esse brainstorm, o meu assunto, e o brainstorm, a ideia do brainstorm é que ele seja de bate-pronto, né? Seja algo rápido. Então, vai botando teoria tal, Schenker, Swanwick ou qualquer outro, eu vou botar teóricos da Charles Seeger, vou botar Nicholas Cook e por aí vai, que são autores que você pode estar dialogando aí, ou que você nem sabe. Eu quero saber sobre prática Yanomami, né? O que eu já sei disso, o que eu não sei, o que eu quero saber, né? Pega essas duas estratégias de elaboração de pré-projetos. O brainstorm, para você conseguir mapear e visualizar tudo aquilo, depois circula o que lhe for mais interessante, o que você acha que é o seu direcionamento, e depois o mapa mental pensando nisso. O seu tema, um contexto, um problema, uma hipótese, um objetivo, uma metodologia e um provável cronograma. Beleza? Nos encontramos no terceiro vídeo, que é um vídeo específico sobre elaboração do projeto em si, construção do projeto, né? Como escrever uma introdução, como apresentar, como que você organiza uma folha de papel, né, tirar da sua cabeça e botar numa folha de papel, pensando que a primeira vez que você escreve não vai ser o que você escreve a primeira vez, não vai ser aquilo que você está entregando para sua banca, né? Existe todo um processo de depuração e refinamento da sua escrita, não é? Mas tirar isso que era mapa mental, que era brainstorm, que foi organizado em estrutura de pensamento, né? Olha de novo, se você tiver dúvida de objetivos, observa os exemplos que eu passei e depois para você colocar isso em estrutura formal, bonitinho, formatada BNT, né? Ou formatado do jeito que o programa de pós-graduação pede, para você ter um êxito aí e conseguir adentrar e realizar o seu mestrado ou o seu doutorado, beleza? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.